1 Samuel capítulo 26, queridos. Amém? 1 Samuel capítulo 26. Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, Pai. Usa-me como um instrumento do Senhor, um canal de bênçãos, Pai, para a tua igreja, para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali, à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitara Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá de que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, e o seu dia chegará em que morra, ou que em descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos. Glória a Deus, queridos. Vamos entender essa situação. O Saul, por inveja, estava perseguindo Davi já tinha um bom tempo, investindo muitos esforços, muitos recursos, muitas pessoas, muitos soldados para matar Davi. E tudo isso por causa de inveja. Nós até já ministramos sobre isso. O Davi, ele era muito querido pelo povo. Todo mundo sabia que Davi tinha a promessa de Deus, foi ungido rei em Israel, seria o sucessor de Saul. Todo mundo sabia que Saul já não era mais um homem de Deus, com o coração voltado a Deus. Todo mundo já sabia disso. E que até manifestava demônio no rei Saul. E foi justamente esse o encontro de Saul e Davi, porque procuraram uma pessoa que pudesse tocar um instrumento bem, fosse ungido por Deus. E encontraram Davi, que tocava a harpa. E quando ele tocava a harpa diante do rei, o demônio, o espírito maligno que atormentava o rei, ele ia embora, por causa do louvor. Aí a gente aprende a ver a importância do louvor, não é verdade, meus amados? A Bíblia diz, a palavra de Deus, que Deus habita no meio dos louvores. Então, enquanto nós louvamos a presença de Deus, é claro que se nós deixarmos, se nós buscarmos a presença de Deus, não só falarmos, mas se nós buscarmos a presença de Deus no louvor, pessoas são curadas, são libertas, pessoas são batizadas no Espírito Santo através do louvor. Dada a importância do louvor, nós temos que dar esse valor, porque o louvor nós estamos honrando e glorificando ao nosso Deus, em forma de cânticos, né? E a música, o louvor, ele foi criado para isso, para louvar, para adorar e exaltar a Deus. Amém, meus amados? Pastor, se eu escuto a música secular, eu não escuto. Por quê? Porque o propósito da música foi para louvar o Senhor. Mas tem problema a gente escutar a música do mundo, música secular? Olha, eu não escuto. Porque senão, Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Amém, meus amados? Aí as pessoas não podem confundir com ritmo. Ah, pastor, esse ritmo é de Deus, esse ritmo é do diabo. Aí vai de doutrinas, né? Mas na verdade eu entendo que o diabo não criou nada. Amém, meus amados?
Então não é porque eu não gosto, né, porque eu não tenho familiaridade com esse ritmo, que eu vou condená-lo. Aí eu entro num outro pecado. Amém, meus amados? Então a gente não é questão do ritmo, mas a questão é do louvor. A música foi criada para louvar e exaltar a Deus, contar os testemunhos de Deus e os feitos de Deus. Glória a Deus, queridos. Então, por inveja, esse Saul perseguia. Saul foi escolhido de Deus, foi ungido por Deus rei sobre o seu povo, quando o povo pediu um rei. E o coração de Saul era um coração voltado para Deus. Mas daí que acontece que muitas pessoas nessa caminhada com Deus, meus amados, desviam o seu coração de Deus. E nós temos que vigiar muito, porque isso é muito comum na palavra de Deus. Pessoas caminharem com Deus e desviarem a sua caminhada com Deus, desviarem o seu coração, muitas vezes por causa de poder, muitas vezes por causa de dinheiro, ou por outros motivos. Muitas pessoas desviam. A pastora até orou aqui, que lembrou que Jesus disse que muitos dirão nos últimos dias a Jesus: Jesus, nós falamos de outras línguas em teu nome. E ele falou: apartai-vos, porque nunca vos conheci. Então falar em línguas não é sinônimo de salvação. Nós profetizamos em teu nome. E ele diz: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então profetizar não é sinônimo de salvação. Nós curamos enfermos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios. Então curar enfermos, expulsar demônios em nome de Jesus também não é sinônimo de salvação. É forte isso, meus amados. Aliás, o apóstolo Paulo, quando diz respeito aos dons espirituais, ele fala: filho, eu não quero que sejais meninos, porque antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que falava, nós acreditávamos, mas agora não é. Amém, meus amados? Nem todos falam em línguas, nem todos profetizam, nem todos têm dons de curar, nem todos têm fé para transportar montes. Isso são dons, e eles não são garantia de salvação. Mas o maior de todos os dons, o amor, porque ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha todo o conhecimento, todos os mistérios, toda a ciência, a Bíblia diz: se eu não tiver o amor, nada disso me aproveitará. Significa que o amor é a garantia da nossa salvação. É o vínculo que nós temos com o verdadeiro Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, o Saul deixou de buscar a Deus, deixou de confiar em Deus. Isso mostrava nos seus atos, porque aquilo que Deus falava já não era recebido com todo temor e tremor. E esse é um sinal de pessoas que se afastam de Deus. Quando aquilo que Deus fala, aquilo que está escrito, que nós conhecemos como vontade do Senhor, elas deixam de ter toda a importância e passa a ser só mais um pedido. Não é mais uma direção, um mandamento de Deus, mas passa a ser só mais um pedido que a gente às vezes até ignora e responde depois. Vocês entendem, meus amados? E foi isso que Saul estava fazendo. Ele simplesmente, Deus falava para ele: olha, levava o profeta Samuel: você vai fazer assim, 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 assado. Compreendido? Ele fazia assim, assim, assim. Pronto. Na cabeça dele já era o suficiente. Para que mais? Por que Deus reclamaria se a maioria das coisas que Deus pediu, Ele fez? Isso é uma característica, um termômetro para nós julgarmos a nós mesmos. Eu não tenho o direito de julgar você. Você não tem o direito de me julgar. Mas nós temos o direito e o dever de julgar a nós mesmos. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo mundo, nem condenados pelo mundo. Glória a Deus, queridos. Então isso é um termômetro. Isso é uma característica de pessoas que elas não temem mais a Deus, não confiam mais em Deus. Qual, pastor? Não dá a devida importância à palavra de Deus. Olha, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas você tem que entender os meus sentimentos. Você vê como o diabo, muitas vezes, ele coloca isso como algo mais importante que a palavra de Deus. Você tem que entender que não é bem assim, porque eu passei aquilo lá atrás, eu vivi aquilo. Você não viveu, você não me entende. Não é questão de eu entender ou você entender, meus amados. A questão é a palavra de Deus. Glória a Deus, meus amados. Tenha isso no seu coração. O que importa é a palavra de Deus. E Saul fez uma vez, não fez o que Deus ordenou. Deus foi lá, repreendeu Saul, falou: Saul, você não fez. Só que o pior, meus amados, é que quando Deus repreende e a pessoa não concorda, já fez errado, já estava no erro. Aí Deus usa um homem de Deus, o profeta Samuel, até ele fala: você não fez. Não, eu fiz sim.
Não, você não fez. Não, eu fiz sim, tá, o que mais que Deus quer? Aí já mostrou que o coração dele tinha se desviado do Senhor. Aí numa outra oportunidade, Deus falou novamente, você vai fazer assim, assim, assim e assim. Ele fez assim, assim, assim e assado. Ou seja, não fez exatamente o que Deus mandou, e Deus falou, chega, eu rejeito. Eu não quero Saul governando sobre o meu povo, o povo de Israel. Israel significa povo de Deus. Amém, meus amados? E Deus ajeitou e ungiu Davi. Buscou e encontrou lá um jovem cheio de temor, cheio de vontade de agradar verdadeiramente o coração de Deus. E Deus ungiu, Deus deu experiências a Davi. Até ele chegar a Saul, ele já tinha apacentado um rebanho, o rebanho do seu pai. Ele tinha matado um leão, ele tinha matado um urso para salvar uma ovelha do rebanho do seu pai. É lindo isso, porque não é o rebanho dele, é o rebanho do seu pai. Amém, meus amados? Quando eu estou falando de uma outra igreja, eu estou falando do rebanho de quem? Do meu pai. Não é meu rebanho. Quando eu falo mal daquele pastor, daquela igreja, eu não estou apacentando o rebanho de quem? Do meu pai. Vocês entenderam, meus amados? E ele buscava a Deus, buscava servir a Deus. Até que Deus colocou ele diante do rei e ungiu, o abençoou. E o rei, quando soube disso, começou a persegui-lo. Aí nós vimos a característica de uma pessoa que está se afastando de Deus. Ela não teme mais a Deus. E quando Deus corrige, ela não se importa mais. A característica de um homem que teme a Deus: não importa a luta. Amados, correu atrás de um leão, correu atrás de um urso. A gente vê a força, né, de um urso, a velocidade, ninguém escapa de um urso, meus amados. Só Deus para livrar. Porque a gente não pode lutar com ele e vencer. Não é normal. E a gente não pode nem fugir dele, porque ele corre a quase 60 km por hora, um urso. Como é que você vai fugir correndo de um urso? Vocês estão entendendo, meus amados? E um leão? Olha a força do leão, olha a velocidade de um leão. Como é que você luta com um leão? Não tem como, só Deus. Glória a Deus, queridos. É só Deus. E Davi enfrentou, por quê? Porque ele estava cheio de Deus. E quantas vezes Deus às vezes nos coloca diante de gigantes, muralhas, ursos, leões, e a gente se, eu sei que você está comigo, Deus, mas deixa eu sair daqui. Vocês estão entendendo, meus amados? Vai lá e fala isso que você tem que falar. Não, se eu falar isso, Deus me livre. Vocês estão entendendo, meus queridos? Faça isso, entre nesse negócio. Não. Pega, faz um cheque, entrega para o fulano que você nunca viu na vida. Não, mas peraí. São pequenos gigantes, pequenos montes que aparecem no nosso cotidiano e que muitas pessoas, retrocedem. Volta, mas não precisa tanto. Característica de Saul. Mas que mais que Deus quer? Eu já estou na igreja, já sou dizimista, já sou ofertante, já sou batizado no Espírito Santo. O que mais que Deus quer da minha vida? Está entendendo, meus amados? Isso não é sinônimo de salvação, mas a fé, sim. O amor, sim. Glória a Deus. Aí Davi se encontrou nessa situação de ter que fugir de Saul, porque aquele que não teme a Deus persegue quem teme. Outra característica de quem não teme a Deus: sempre vai falar mal, vai acusar, vai inventar mentiras, vai fazer coisas pequenas parecerem grandes, para poder apontar o dedo, para poder convencer as outras pessoas. Vocês estão entendendo, meus amados? Característica de uma pessoa que não teme a Deus: julgar servo alheio. É uma característica, porque nós todos temos dono. Não é verdade? O nosso dono não é Jesus? Então, para o nosso dono nós estamos em pé. E se nós caímos, estaremos em pé, porque Ele é poderoso para nos sustentar, diz a palavra do Senhor. Podemos cair e tropeçar, mas Ele vai nos sustentar, porque Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai completar, está escrito. Ninguém vai mudar isso. Só que há tempos e tempos. E se eu apontar para você e falar da sua vida, falar que você está errado nisso ou naquilo, eu estou julgando um servo que não é meu. Porque você tem dono, e o teu dono não sou eu. É Deus, é o Senhor, é Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Então eu estou passando por cima do teu dono e estou dizendo para ele que ele não está cuidando tão bem de você. Olha a maldade. Porque se eu estou acusando, reclamando de você, eu estou dizendo que o teu dono não tem o controle total sobre a tua vida. Grave isso, muito grave. Falta de temor. Amém, meus amados? Aí
Deus começa a mostrar para Davi, começa não, né? Continua mostrando para Davi que Deus está com ele. E Saul mesmo tentando matá-lo, mesmo de todas as maneiras perseguindo para o matar, não conseguia. Já tinha uma situação que perseguindo Davi, o Saul se sentiu com a barriga inchada, correu para uma caverna para se aliviar. E no fundo dessa caverna estava Davi. E Davi pegou silenciosamente, mesmo com seus companheiros dizendo como, agora sai e disse, olha, o Senhor teu Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Esse aqui disse para ele assim, ó, com um só golpe eu pego a lança dele fincada no chão, eu tiro e mato ele. Um só golpe não precisará o segundo. Da mesma maneira, o amigo de Davi lá na caverna disse para Davi, o Joabe falou para Davi, Davi, o teu Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Agora é só você matar ele, literalmente com as calças na mão, literalmente. Olha a situação de Saul. E Davi, o que ele disse? A mesma coisa, característica de um homem, uma mulher que teme a Deus. A lei de Deus, meus amados, ela não é negociável. A justiça, ela não é negociável. Hoje vamos fazer, amanhã não, podemos dar uma mudada porque as circunstâncias pedem. Não. Davi tinha na cabeça, ele foi ungido do Senhor, quem levantou ele foi quem? Foi Deus. Eu não tenho o direito de tirar ele de lá. Porque quem colocou foi Deus. Joabe falou, você está doido, o homem vai acabar com tudo isso. Vamos lembrar, o povo te ama, Davi, o povo sabe, Deus ungiu você, sucessor dele. Todo o povo sabe que ele é um endemoniado, um energúmeno. Todo mundo sabe que ele é. Então se você matar ele agora, o povo vai aplaudir, vai dar graça. Esses soldados vão te agradecer, porque estão correndo atrás de você quantos dias, longe das suas famílias. Todo mundo vai te dar palma, vai te dar tapa nas costas, falar, olha, até que enfim Deus fez justiça. Mas Davi falou, vocês não entendem nada. Ele vai fazer justiça quando ele tirar, não quando eu tirar. A não ser que Deus mande, ele não me mandou. Aliás, ele falou, não toque no ungido do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Forte isso. Aí agora já de uma segunda vez, essa aqui já, olha, o título no 1 Samuel 26... na minha Bíblia diz assim, Davi outra vez poupa a vida de Saul. Então essa já é a segunda vez. Agora ele veio preparado, não estava mais sozinho. Olha, eu vou descansar um pouco, mas você, comandante, fique aí, fica prestando atenção. E o comandante caiu no sono. Todo mundo caiu no sono, todos aqueles soldados caíram no sono. Por que eles caíram no sono? Porque Deus assim o quis. Porque Deus era com Davi. Porque Deus é com aqueles que temem a Ele, que acreditam nele e confiam nele. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Quando a gente entender que Deus é conosco, meus amados, pela fé, e à medida que as circunstâncias, as adversidades, elas vêm contra nós e nós agimos de maneira correta, ou seja, pela fé, nós vamos poder ver o poder de Deus. Mas por que a gente não vê muitas vezes o poder de Deus? Porque em vez de nós agirmos pela fé, nós agimos pelo medo, nós retrocedemos, nós voltamos atrás. Não, eu não quero me meter nisso. E muitas vezes usamos a própria palavra para justificar a nossa falta de fé. Não, mas você sabe que nós temos que vigiar, irmão. Essa palavra, essa frase que nós temos que vigiar, e é palavra de Deus, ela é muito usada contra a palavra de Deus. Muitas vezes para justificar erros. Não, você não entende, meu amado, nós temos que vigiar. Mas a palavra ela não foi criada para anular a palavra, ela foi feita para a palavra, ela completa uma a outra. Ela não contradiz. O diabo tentou usar isso com Jesus, falou, está escrito, atira-te daqui. É a tua palavra, a palavra do teu Deus. E ele vai dar ordem aos seus anjos, vai te guardar. Jesus falou, mas está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, retira-te, Satanás. Eu sei que está escrito que ele vai dar ordem. Se eu precisar, ele vai me socorrer, mas eu não posso tentá-lo. Amém, queridos? É isso que Deus quer que eu e você nós entendamos. A palavra vai se cumprir desde que nós estejamos no centro da vontade dEle, não forçando circunstâncias e ações. Deus falou que vai me dar um carro, quer saber? Eu vou lá fazer um financiamento daqueles para ver. Ele vai cumprir essa promessa da minha vida. Deus falou que vai me dar uma casa, eu vou lá, vou pedir o nome do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, e se ele não me der o nome, eu vou ficar magoado com ele, porque ele, imagina, estou falando que Deus falou que vai me dar e ele não vai me ajudar. Muitas pessoas são movidas assim. Vou abrir essa empresa aqui que eu vou resolver a minha vida aqui, porque está todo mundo fazendo, vai dar certo. Ora a Deus, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual que é a tua vontade para a minha vida?
Para que eu vou ficar batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, batendo cabeça lá, para ver se dando tiro para todo lado, ver se acerta alguma coisa? Essa é coisa das pessoas que não conhecem a Deus, que dependem da sorte. Mas nós não. A nossa sorte chama-se Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém? Mais uma vez, Davi estava lá, Saul, e mais uma vez o Eteu, né, o Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, desceu com o Davi e falou assim: olha, Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Agora acaba com isso. Porque da primeira vez você poupou ele. E sabe por que você está tendo essa segunda oportunidade? Para você não cometer o erro lá de trás. Olha o diabo mais uma vez falando. Porque se esse Abissai tivesse entendido o que Deus falou através de Davi para Joabe, ele nem pediria. Ele ia dar glórias a Deus. Mais uma vez Deus mostrando que Ele é contigo, Davi. Não é verdade, meus amados? Mas em vez disso, e esse aqui é um homem de Deus, não estou falando do incrédulo, estou falando do homem de Deus, mas que não tinha fé que Davi tinha. Vocês estão entendendo, meus amados? Nós temos aqui muitos homens e mulheres de Deus, em várias igrejas, entre o povo de Deus, mas a fé de um é diferente da fé do outro. E as pessoas acham que Deus é uma secretária eletrônica que aperta o botão 3 e dispara a mesma bênção para todo mundo. Não, Deus é um Deus pessoal. Deus, Ele conhece as minhas aflições, conhece as minhas limitações, as minhas necessidades. E por mais que elas pareçam com as suas ou com de uma outra pessoa, elas não são iguais. Elas só se assemelham em algumas circunstâncias, mas não são iguais. O que Deus fez na minha vida é pessoal. Ele não vai fazer na vida de ninguém. É exclusivo para mim. Pode parecer algo que Ele fez na vida de outro, mas não será igual. O que Deus tem para você é só para você. A bênção que Deus tem para mim e para vocês, ela não tem concorrência. E quando nós entendemos isso, nós deixamos de nos preocupar como se alguém pudesse roubar a nossa bênção. Você está entendendo, meus amados? Pensa no corpo de Cristo. Imagina um corpo, o seu corpo. Cada célula tem uma finalidade. Vocês estão entendendo, meus amados? E elas não é assim, essa aqui, o olho é o olho direito, é o olho direito, o membro. O olho esquerdo é o olho esquerdo. O nariz é o nariz. O coração é o coração. É assim que funciona. O pé direito, o dedinho do pé direito é o dedinho do pé direito. Você pode amputar ele. Amém, meus amados? Ou você pode tentar artificialmente reconstituir, mas nunca vai ficar igual. Você pode tentar substituir, mas nunca vai ficar igual. Você está entendendo, meus queridos? É isso que Deus quer. A tua bênção não existe concorrência. O que Deus tem para mim, ninguém vai tomar. E o que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Você não tente ser eu, porque não vai adiantar. E eu não posso tentar ser você, porque não vai adiantar. Não é assim que funciona no reino de Deus. Glória a Deus, queridos. E Davi entendia isso, falou que Deus... Quem que me ungiu? Foi o Saul que está me perseguindo agora? Ou será que foi o Samuel, que nem está aqui? Quem que ungiu? Foi o Samuel? Quem ungiu Davi foi Deus. Forte isso, meus amados. Você pode ter sido ungido por mim ou por qualquer outro pastor, mas quem ungiu você foi Deus. Ele só me usou. Ele só usou outros pastores. Glória a Deus, queridos. E olha a resposta de Deus, a resposta de Davi. Versículo 8, versículo 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Ele não sabia, não estava vendo nada. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, e não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Amados, entenda isso. Quem que vai se levantar contra o ungido de Deus e vai ficar inocente? Ah, não tem problema, o ungido de Deus, ele está endemoniado. O Saul estava endemoniado. Todo mundo ia aplaudir. Saul é um endemoniado. Saul deixou da graça, ele já não é mais ungido de Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? Não é porque eu estava em outro ministério, saí de lá porque não concordava em outro ministério, que eu vou sair falando mal daquele ministério. Vou ficar falando que o líder é caído, que o líder é isso, aquilo. Quem sou eu para falar? Porque o servo é alheio, o servo não é meu. Ou vou falar daqueles que eu nem conheço, mas porque todo mundo fala, eu vou falar também.
Isso mostra que é o quê? Eu não temo a Deus, porque quem se levanta contra o ungido do Senhor e fica por inocente? Não é possível. É isso que Davi, um servo de Deus, alguém que teve uma experiência muito maior que a nossa com Deus, está nos ensinando hoje. Quem é que se levanta contra o ungido de Deus e fica impune? Não, vai dar tudo certo, irmão. Não, você fez tudo errado aqui, começou tudo errado, fez do jeito que você quis. Lá na frente vai dar certo. Porque, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Você acha que isso é possível? Não, não é possível. Versículo 10. E acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este Deus o ferirá. E o seu dia chegará em que morra. Ele vai morrer um dia, o outro vai. Ou que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Diga glória a Deus, igreja. Deixa que Deus faça justiça, deixa que Deus. Pastor, no meu trabalho estão me perseguindo, pastor. Pastor é o pastor da igreja lá, é o fulano, o ciclano, é o ungido de Deus, não importa. Deixa que Deus faz justiça. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que o amor é vínculo de perfeição. Se eu sinceramente amo a Deus, tudo vai cooperar a meu favor. Mas se eu não amo a Deus de maneira sincera, as coisas vão cooperar contra mim. O que eu espero que vai dar certo só vai dar errado. Mas quando eu amo a Deus, até aquilo que era para dar errado dá certo, mesmo que não seja do jeito que eu espero. Mesmo que aos olhos do mundo o certo seja matar Saul. Não, ele vai voltar e seja ele a vida dele com Deus. E ele vai continuar me perseguindo até quando Deus quiser. É isso que Davi falou. Eu podia acabar essa perseguição contra a minha vida agora. Meus amigos estão falando, mata. Mas ele não entendeu que se eu falei lá atrás que eu não ia matar, por que eu mudei agora? Porque se eu disse que eu falar outra palavra agora, eu estou dizendo que eu deixei de confiar no Senhor. Porque se aquela vez é pela fé, agora o quê? Eu decaí? Você está entendendo, meus amados? É assim que funciona. A mesma coisa vale para a nossa vida pessoal, para o nosso ministério, para o nosso caminhar com Deus, cada um de maneira pessoal. Aquilo que Deus colocou para nós no passado, os princípios que Deus colocou para nós, eles não mudaram. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, os mandamentos continuam sendo os mandamentos de Deus. É isso, não mudou. Justiça continua sendo justiça, o que é certo, o que é errado continua sendo errado. Ah, mas é que hoje em dia, esquece isso. E isso são coisas de quem não temem a Deus. Mas os que temem a Deus continuam firmados na palavra de Deus, na justiça de Deus e na vontade de Deus. E esses vão ter uma experiência, um caminhar com Deus que os outros não vão ter, independente do tempo que estão na igreja, independente dos dons espirituais, independentemente de qualquer coisa. Esse benefício de poder caminhar com Deus é exclusividade para aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que acreditam em Deus, independente de qualquer coisa. Amém, amados? Toma posse dessa palavra hoje. Você que está me acompanhando em casa, Deus abençoe a sua vida. Toma posse dessa palavra. Não é a placa da igreja, não é quanto tempo você tem de igreja, não é no que Deus tem te usado mais. Não quer dizer que o teu dom seja aparentemente mais visível que o dom que o outro. Esquece isso. O que vai fazer com que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, é você acreditar na palavra dele e obedecer a palavra dele. Isso vai fazer sim de você um vencedor, uma vencedora, uma pessoa que caminha com Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Por que nós viemos à casa de Deus? Por que nós viemos à igreja? Por que você está acompanhando essa live? Porque você se interessou, você quer se aproximar de Deus. Então o segredo Deus te deu. Aliás, não é segredo nenhum. Glória a Deus, amém? Amém, vamos ficar de pé, meus amados, vamos orar a Deus? Coloca a tua mão no seu coração, vamos fazer uma oração a Deus. Meu Pai querido, perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, Pai, das nossas limitações, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes entristecemos o Senhor, Pai amado, fazendo aquilo que não te agrada, ou deixando de fazer aquilo que deveríamos fazer. Muitas vezes tentando forçar situações com o Senhor, para que o Senhor faça aquilo que nós desejamos. Tentamos manipular situações, Pai querido, para que o Senhor veja como nós vemos, mas o Senhor não vê como nós vemos. Seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. Está escrito que como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Eleva, meu Deus, os meus pensamentos,
e os pensamentos da tua igreja, do teu povo, do teu corpo. Eleva-os, Pai, para que nós sejamos um só espírito com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Você que está assistindo, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Glória a Deus.